O ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ir para a cadeia nos próximos meses quando forem esgotados todos os recursos contra a condenação dele no STF. Numa decisão inédita na história brasileira, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente da República a 27 anos de prisão, com o início da pena em regime fechado. Outros 7 aliados, incluindo 5 militares de alta patente, também foram sentenciados a penas que variam de 16 a 26 anos de prisão. É a primeira vez que lideranças políticas e oficiais das Forças Armadas são punidas no Brasil por atentar contra a democracia. A decisão será publicada pelo Supremo em até 60 dias, abrindo prazo para os questionamentos da defesa. Só depois da análise desses recursos é que será decretada a prisão. Para Bolsonaro permanecer preso em casa, será preciso que a defesa entre com um pedido específico sobre isso, quando for ordenada a execução da pena. Em nota, os advogados de Bolsonaro disseram que as penas fixadas pela primeira turma do STF ao ex-presidente são desproporcionais e excessivas. Celso Vilar e Paulo Cunha Bueno avisaram que vão entrar com recursos cabíveis, inclusive em cortes internacionais. Bolsonaro foi o primeiro ex-presidente do Brasil a ser condenado à prisão por insuflar e liderar uma conspiração que pretendia impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. Por 4-1, os ministros da primeira turma concluíram que ele liderou uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. O ex-presidente também foi condenado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Além de 27 anos de prisão, Bolsonaro terá de pagar uma multa de R$379 mil. A pena foi anunciada no início da noite pelo relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, depois de 5 dias de julgamento. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. O senador Flávio Bolsonaro disse que o pai recebeu a sentença com serenidade, apesar de discordar da decisão. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida para encarar de frente essa perseguição. Uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Na aplicação da pena de 27 anos de prisão a Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux preferiu não participar da definição da pena por ter votado pela absolvição do ex-presidente. A maioria da primeira turma pela condenação dos 8 réus do núcleo principal da trama golpista foi formada com o voto da ministra Carmen Lúcia. Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. Ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Depois de Bolsonaro, a pena mais alta foi aplicada ao general Walter Braga Neto, que pegou 26 anos de prisão. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foram condenados a 24 anos cada um. Os ministros fixaram uma pena de 21 anos para o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, pegou 19 anos. O deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, foi condenado a 16 anos de prisão e perda do mandato. A cassação deve ser declarada pela Câmara dos Deputados. Em razão do acordo de delação premiada, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto
e garantia de liberdade. O professor de Direito do IBMEC São Paulo, Clever Vasconcelos, explicou que, apesar da condenação, a prisão dos réus não é imediata. Ele acredita que os mandados de prisão devem ser expedidos em outubro, depois que forem analisados os embargos de declaração. É preciso agora observar um prazo para a publicação da decisão, que é o chamado acórdão, que é a decisão da turma. A partir da publicação desse acórdão, começa a contar o prazo de 5 dias. Esse prazo de 5 dias, os advogados de defesa podem opor chamados embargos de declaração, que é um recurso para a própria turma, no sentido de verificar alguma omissão, obscuridade ou erro material da decisão, mas sem alterar o mérito daquilo que já foi decidido. Então nós não teremos uma reviravolta, ou seja, é só uma questão de algum tipo de detalhe que possa ter ou não naquela decisão. Os militares condenados a mais de 2 anos de prisão também poderão perder as patentes. O ministro Alexandre de Moraes explicou que todos os condenados também estão inelegíveis por 8 anos. E nos termos da Lei Complementar 135 de 2010, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como o nosso, desde a condenação até o trânsito do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Na verdade, já começa agora, pela lei da ficha limpa, 8 anos a partir da decisão colegiada. A lei da ficha limpa prevê que a inelegibilidade em caso de condenação criminal se estende por 8 anos após o cumprimento da pena. Assim, Jair Bolsonaro pode ficar proibido de disputar eleições até 2060, de acordo com a redação atual da lei. Só que no início deste mês, o Congresso aprovou uma mudança na lei para que o prazo de inelegibilidade não exceda 8 anos, que seriam contados a partir da condenação. A mudança ainda precisa ser sancionada pelo presidente Lula para começar a valer. Nesta hipótese, o ex-presidente ficaria inelegível até 2033. No fim da sessão que condenou Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez um discurso em defesa do ministro Alexandre de Moraes, da Corte e da democracia. Para Luiz Roberto Barroso, o julgamento da trama golpista foi um divisor de águas na história do Brasil. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo muito sinceramente que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica. 6h11 agora. O Itamaraty criticou as novas ameaças dos Estados Unidos em impor mais sanções ao Brasil e às autoridades brasileiras por causa da condenação de Jair Bolsonaro. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o país vai responder adequadamente ao que ele definiu como caça às bruxas. Em postagem replicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o diplomata acusou o ministro Alexandre de Moraes de ser um violador de direitos humanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também criticou a condenação de Bolsonaro. Eu assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Líder estrangeiro. Ele era um bom... Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Em nota, o Itamaraty declarou que o secretário de Estado americano ignora fatos e as contundentes provas contra Bolsonaro. A chancelaria reiterou que as ameaças não intimidarão a democracia brasileira. Em entrevista ao portal Metrópolis, o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu a intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil para salvar o pai dele. O Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra. Poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso.
se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Em entrevista à TV Bandeirantes, o presidente Lula disse que o deputado Eduardo Bolsonaro tem que ser caçado e processado por traição à pátria. Esse rapaz, do que ele está fazendo com o Brasil, Joaquim Silvério do Rei deu um trombadinha perto dele, o que traiu Tiradentes. Porque esse cidadão está traindo uma nação de 215 milhões de habitantes. Está lá implorando para que o presidente Trump tome atitude contra o Brasil. Esse menino tem que ser expulso da Câmara dos Deputados, não sei por que não foi ainda ser expulso, e esse cidadão tem que ser processado, porque isso chama-se traição à pátria. E traição à pátria, Diana, chama-se traição ao povo brasileiro. Após a condenação de Bolsonaro, os aliados do ex-presidente disseram que vão acelerar a tramitação do projeto de anistia no Congresso a partir da semana que vem. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, prometeu pressionar o presidente da Casa, Hugo Mota, a pautar a proposta. É uma pauta que Hugo Mota tem que enfrentar, mesmo com todas as pressões que ele sofre. É uma pauta que o Alcolumbre tem que enfrentar, e o Evair foi na última reunião de líderes e ele escutou de forma clara do presidente Hugo Mota. A primeira pauta será... O colégio de líderes, a primeira pauta da semana que vem vai ser anistia. Durante o julgamento que condenou Bolsonaro e mais 7 aliados, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino sinalizaram que o STF pode derrubar um projeto de anistia. Os magistrados lembram que crimes contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis e não podem ser objeto de indulto ou anistia.